Eu queria falar um pouco a respeito do déficit previdenciário e o déficit público, que são variáveis que estão estritamente ligadas e têm sido objeto de conversas na internet e de muita discussão. Quer dizer, eu queria apenas colocar algumas questões que pudessem ajudar, a meu ver, esse processo de discussão. Então, o déficit primário, falando primeiro sobre o déficit fiscal, ele aparece sempre quando as despesas são maiores do que as receitas do governo, né? Então a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, com uma pessoa física, né? Sempre que uma pessoa física tem esse tipo de situação, ela na verdade tem que pagar juros num cheque especial, tá certo? Então, da mesma forma, a gente poderia dizer por analogia que o governo, né, com o déficit fiscal, ele tem que pagar juros sobre a dívida, certo? Então, para a gente ter uma ideia, o déficit acumulado desse ano é na ordem de 159 bilhões e exatamente no mesmo valor, 159 bilhões, é o que a gente tem também de previsto de déficit para 2018. O governo, para financiar esse déficit, ele precisa captar dinheiro no mercado. E para isso ele emite títulos da sua dívida, né? E aumentando a taxa de juros, que é comumente conhecida como Selic no mercado. Então, nesse momento, está sob controle esse débito em função de uma demanda controlada por parte das famílias, mas ela está pronta para decolar ao sinal de menor descontrole. Então, se ela aumenta, temos mais inflação, menos renda e menos emprego. Portanto, é necessário que todo cuidado com o déficit público, que deve ser constantemente monitorado. Toda discussão sobre isso nos remete diretamente ao déficit previdenciário, né? Fala-se muito sobre a não existência de déficit previdenciário. Por outro lado, mesmo para os que não acreditam na sua existência, não podemos dizer que não exista um déficit público, né, que nos empurra para um abismo nos moldes colocados acima. A gente poderia também dizer, um minuto, por favor, que o nosso orçamento, a Previdência tem um peso de 56% e a folha do serviço público 14%, né? Ou seja, totalizando 70%. Então, dessa forma, contamos apenas com 30% dos demais gastos que são fundamentais, entre eles educação, saúde e segurança. Portanto, a lógica nos manda administrar essas despesas de maior peso no orçamento com lupa, né? Precisamos então eliminar a corrupção, cobrar as contribuições previdenciárias atrasadas do governo e das próprias empresas, acabar com os privilégios dos servidores públicos, né? Parlamentares e juízes. Mas não podemos assistir parados à evolução exponencial do déficit público, né, como a gente vinha falando. As despesas previdenciárias tendem a aumentar cada vez mais em função do aumento da expectativa de vida, né, sem correspondente aumento das contribuições previdenciárias. Das duas umas, ou aumentamos os prazos de elegibilidade para a aposentadoria ou aumentamos as contribuições previdenciárias. Mas não dá para ficar estático como estão, né? Isto tem ocorrido em muitos países, como na recém-aprovada Previdência na Argentina e também em outros países da Europa. Podemos fazer outras considerações, né? O nosso sistema previdenciário é totalmente desigual, enquanto a média das aposentadorias públicas é na ordem de 9 mil, no caso, por funcionários do Executivo, 25 mil para o Judiciário e 28 mil para o Legislativo. Ou, se você quiser, mais de 30 mil para o Ministério Público. A média mensal da iniciativa privada é de apenas R$ 1.600. O déficit da Previdência de 2016 foi de 151,9 bilhões. Mesmo levando em conta que os servidores públicos contribuem mais do que os privados, essa é uma outra questão que é muito colocada, e tem inclusive uma expectativa de aumentar para 14%, o déficit público anual per capita é de R$ 77 mil no sistema público, enquanto que no setor privado é de apenas R$ 5 mil. Enquanto isso, os militares se aposentam sem qualquer redução em seus soldos.
Não há, portanto, no mundo sistema mais desigual do que o nosso. Sou, portanto, favorável a uma reforma da Previdência, mas de uma forma diferente da que está sendo proposta atualmente. Eu acho que nós deveríamos migrar para um sistema de fundo de capitalização, como, por exemplo, o FGTS, todo mundo entende, proporcional ao salário de cada um, seja ele público, privado ou militar, guardando o tempo anterior à mudança de forma proporcional, como uma renda mensal. Em 98, de igual forma como está sendo pretendido agora, foi feita uma transição onde os que estão em trânsito vão pagar com pedágios e redução de renda mensal. Para mim, isso é rasgar contrato, que foi assinado entre a Previdência e os empregados quando esses iniciaram os seus trabalhos, seja na iniciativa privada ou mesmo na gestão pública. Em suma, precisamos de uma reforma previdenciária, mas que seja justa e igual para todos. Decidi fazer este paper para ajudar a reflexão sobre o assunto. Sugestões e críticas são bem-vindas. Muito obrigado.